Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Eu, servo Roberto, visão. Eu só acredito na Bíblia. Porque servo Roberto está tendo visão protestante? Não. É diferente a visão. Eu, servo Roberto, acredito na Bíblia. Porque eu acredito na Bíblia com a visão, a interpretação de quem foi confiado. O magistério. Efésios 3:10. A divina diversidade da sabedoria será conhecida pela igreja. Então, a Bíblia vem da igreja. A verdade vem da igreja. O verdadeiro Espírito Santo assiste essa igreja, Mateus 28:20. Para você não acreditar nesses falsos apóstolos. Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas, mestres, doutores que se apartaram, irão pregar outro Jesus diferente. Sem a visão do magistério. Só a Bíblia. Uso pessoal, segundo Pedro 1:20. Você tendo o ensinamento, a visão do magistério, jamais você vai dispersar, porque a verdade foi revelada, confiada às colunas que está sob esse magistério, que está edificando esse magistério que são os apóstolos. Para você não acreditar nesses milagres e prodígios que você vê nesses teatral, esses fake news que aí dessas igrejas, dessas denominações, essas profecias desses super apóstolos sendo ungidos, etc. Para você não acreditar nisso, pô. Porque Atos Apóstolos 2:42, a igreja tem uma doutrina para você não cair nesse conto de fada, nesse teatral. Mas servo Roberto, vejo milagres e prodígio, etc. Piriri, parará. Tem diferença. Vê os feitos que os apóstolos fizeram. Os apóstolos eles não estavam preocupados em fazer milagres. Os apóstolos não estavam preocupados em escrever a escritura, não. Os apóstolos estavam preocupados em anunciar o que eles viveram, aprenderam com Jesus Cristo. A preocupação dessa geração é isso aqui, ó. Olha a diferença das pregações dos apóstolos para as pregações dessa atualidade. Porque milagres e prodígios aconteciam ali na pregação dos apóstolos. Porque o foco dos caras é dar testemunho do que eles viveram, do que eles aprenderam e do que eles viram. Olha só. Por exemplo, muito diferente dessas igrejas que você vê aí. É profecia acima de profecia. Atos dos Apóstolos 3, ó. 3. Pedro e João iam subir ao templo para rezar a hora nona. Nisso levantou um homem que era coxo de nascença e que punha todos os dias a porta do templo, chamado Formoso, para que pedisse... Olha só, pedisse esmola aos que encontravam no templo. Quando ele viu Pedro e João ia entrando no templo, implorou a ele uma esmola. Pedro fitou nele o olhar, como também João, e disse, olha para nós. E olhou com atenção, esperando a receber dele alguma coisa. Pedro, porém, disse, não tem nem ouro nem prata, mas que tem eu te dou, em nome de Jesus Cristo. E tomando-a pela mão direita, levantou imediatamente e os pés e os tornozelos lhe ficaram firmaram, deu um salto e pôs-se de pé. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Ó. Todo o povo viu andando e louvando a Deus. Reconheceram-se o mesmo coxo que se sentava para mendigar a porta formosa do templo. E chegaram-se de espanto, pasmo, pelo que tinha acontecido com ele. Olha só, cara. Olha a diferença, o milagre e prodígio daquela pregação dos apóstolos. O foco é Cristo, o foco é o Evangelho, o foco não é fundar a igreja, o foco é proclamar o que eles aprenderam. Olha só, o mais interessante aqui, ó. Ele foi curado e 11. Como ele se conservava perto de Pedro e João. Uma multidão curiosa fluía a ele nos pórticos de Salomão. Olha só. Virou discípulo
de Pedro e João. Porque encontrou a salvação, porque ele estava pregando Cristo. Não tem ouro nem prata, mas levanta em nome do Senhor. Olha só que interessante. Precisou de um teatro? Precisou de toda essa vacância que você vê hoje em dia aí? Não, pô. Por quê? O verdadeiro evangelho foi confiado a eles, aos apóstolos 1 e 2, aos apóstolos. Tem um magistério. Tem um Espírito Santo, que é o próprio Deus. Tanto Atos 5, você pegar 15, 16, quando Pedro passasse, a sua sombra curava. Presença de Deus, do Espírito Santo, sobre as colunas que estão edificando. Outro milagre de Pedro aqui, ó. Atos 9:32, ó. Pedro, que caminhava por toda parte, de cidade em cidade, desceu também aos infiéis, que habitava em Lídia. Ali achou um homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia paralítico no leito. Disse-lhe Pedro, olha só, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te, faz tua cama. Ele levantou e imediatamente. Olha só, pô. Essa é a Igreja Católica. Esse é o ensinamento dos apóstolos. Proclamar o Evangelho. E milagres e prodígios acontecem. Ó Pedro ressuscitando. Cara, eu gosto de falar de Pedro. É o mesmo texto, ó. Mas vou dar uma resumida aqui, ó. 36, ó. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, em grego Docas. Era rica em boas obras e esmolas, ó, que davam. Aconteceu que adoeceram aqueles dias e veio a falecer. Depois de terem lavados, levaram-no para o quarto de cima. Ora, como Lídia fica perto de Jopé, os discípulos, ouvindo, dizia que Pedro se encontrava, enviaram 2 homens, rogando-lhe, não te demores em vir ter conosco. Pedro levantou-se imediatamente e foi com eles. Logo que chegaram, conduziu no quarto de cima, cercavam-no todas as viúvas chorando e mostrando-lhe a túnica e o vestido que Docas lhe fazia, quanto via. Então, tendo feito todos saírem, pôs de joelho e orou, voltando-se para o corpo e disse-lhe, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele a fez levantar-se e, estender a mão, chamando os irmãos e a viúva, entregou-la viva. Esse fato espalhou-se por toda a Jopé e muitos creram no Senhor. Olha só, cara. E tem protestante que fala que Pedro, o ministério de Pedro é falha, porque Pedro renegou Cristo 3 vezes. Que Cristo repreendeu o Pedro. Meu irmão, por que esse ministério dele é infalível? Por que opera milagres e prodígios? Porque Cristo rogou a Pedro, João não, Lucas. O meu estudo é tipo, minhas pregações eu estudo, pô. 22, 30. Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que tua confiança não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma teus irmãos. Então, é simples, pô. É porque a gente não vemos hoje nessa atualidade. Por quê? Você vê, Pedro ia para todo lugar, pô. Proclamando, anunciando e edificando a igreja. Tanto eles, Pedro e os apóstolos.
Por isso que você tem essas comunidades católicas, a sede lá em Roma, onde Pedro Paulo foi martirizado. Você vê, pô, graça aos apóstolos, graça aos igreja, que foi confiado a verdade. Simples entender isso. A Bíblia também vem da igreja, dessa pregação. São Marcos, discípulo de Pedro. Pedro pregando ali e São Marcos escrevendo. Para você ter essa Bíblia hoje, para você cuspir nela. Para você interpretar do jeito que você quer. Para você fazer essa patifaria aí, ó. Ah, eu sou apóstolo. Eu sou bispo. Não quero ser bispo. Bispo é muito fraquinho, quero ser apóstolo. É simples, meu irmão. O evangelho vem da igreja. Foi confiado à igreja. Por que igreja? A igreja é a esposa do Senhor. Se rejeita a esposa, está rejeitando o seu esposo. Se rejeita os apóstolos, você está rejeitando a esposa e o esposo. E rejeitando o Espírito Santo. Fundando outra igreja, você está declinindo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele tornou uma só igreja pública. Satanás ele opera milagres e prodígios, pô. Enganadores, por quê? Para te seduzir, para te prender nessa denominações, etc., revelações, profecias. Olha como os apóstolos pregaram, para você não ficar escravo, para você viver a graça. Para você viver o mistério, o milagre, o prodígio, a teofania da cruz. O ápice da cruz. Porque acontecia milagres e prodígios por causa do verdadeiro evangelho. Não precisou todo esse teatro que você vê. Ser de vermelho, aí Deus está me revelando que tem uma macumba sobre a sua vida. Você vai ser liberto agora. Receba. Isso não é o evangelho de Cristo, pô. É o evangelho do capiroto, pô. É simples entender isso. Efésios 3:10. Guarda isso. E Efésios 4:5, 1 Timóteo 3:15, João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade? Efésios 3:10. A divina diversidade superior será conhecida pela a igreja, não pelas igrejas que se auto-enviaram. Romanos 10:4. Como pregarão se não foram enviados? Como pregarão se não foram confiados? Se você for ler a Bíblia, ler em Mateus, São Marcos, São Lucas, você vê, pô, quem Cristo está capacitando, quem Cristo está confiando, quem Cristo está ensinando, quem Cristo está moldando. Então, uma palavra que Cristo fala assim, eu faço o que eu vi o meu pai fazer. Os apóstolos fazem milagre prodígio porque viu o filho fazer, aprendeu com o filho. Porque o Espírito Santo está sobre a vida dos apóstolos. Não dos super apóstolos que se auto-envia. É outro Espírito, meu querido. É outra revelação. É outro evangelho. Diverso. Paulo fala em Gálatas 1:7. Não há dois evangelhos. Só apenas pessoas que semeiam a confusão. Quem são essas pessoas? Quem semeia a confusão? Então você cantar sua bicicletinha ou ir a pé, você vê cada esquina tem uma igreja. Simples entender isso. Salve Maria, sou missionário São Roberto.